E aí o CMMI ele surgiu justamente com a ideia de integrar todos aqueles, né, outros modelos. Por que a gente não faz algo que seja integrado? Então, por isso que o I, né, que é de integration, ele pega as três, né, iniciais do CMM e introduz o I, porque ele integra. Ele pega aqueles blocos que estavam isolados e transforma aquilo num processo unificado. Então, o SEI, né, teve essa ideia em 2002, tá, como uma forma de evoluir o CMM, né, e integrar, combinar, né, os diferentes modelos da CMM. Então, teve como objetivo, né, tá combinando essas disciplinas em uma estrutura única. Aqui também já tinha aquele conceito de flexibilidade, de tentar adaptar o modelo ao contexto, né, de diferentes empresas, tá? E além da integração, o modelo tornou mais claro alguns dos aspectos que antes, né, eram implícitos, você não tinha, né, essa informação, esse conhecimento documentado. Então, houve essa migração. Em 2006, o SEI evoluiu e criou a versão 1.2, tá? Então trouxe aí um conjunto, né, de melhorias, simplificou alguns outros pontos. Aí continuou a evolução em 2010, 4 anos depois, criaram a versão 1.3 também, né, trazendo um conjunto de melhorias, tá? E aí em 2016, alguns anos atrás, o CMMI foi adquirido por esse grupo aí, ó, o grupo ISACA, que é o Information System Audit and Control Association. Então é um grupo de profissionais, eles adquiriram, né, compraram, tá, o CMMI, e aí em 2018 ele lançou a versão 2.0. Então hoje a versão mais recente do CMMI é a versão 2.0, que é a versão que a gente vai discutir hoje. Então, o CMMI ele tem como objetivo, né, eliminar inconsistências, reduzir duplicações, combinar, né, aqueles modelos, tornar aqueles modelos em um processo que seja fácil de seguir, ou seja, né, o objetivo aqui de aumentar o entendimento, né, a forma como as pessoas utilizam e usam, fornecer uma terminologia comum. Então, cada modelo tinha, né, os seus conceitos, tinha as suas nomenclaturas. Então, aqui tornou-se, né, criou-se essa terminologia em comum e eles criaram um estilo consistente, padronizaram, né, o estilo. Outro objetivo também que eles tiveram, assegurar a consistência com a norma ISO 33000. Então, quem aplica o CMM, o CMMI, consequentemente pode tentar correr atrás de uma certificação ISO da família 33000, tá? Então, o CMMI também estabelece, né, um conjunto de regras para avaliação. Então, o principal propósito do CMMI é fornecer diretrizes baseadas, mais uma vez aqui, destacado em vermelho, melhores práticas, né? Então, traduzir o conhecimento, trazer aquilo que funciona e que funciona bem e fazer com que as pessoas utilizem essas boas práticas, tá? Então, o foco aqui sempre é na melhoria do processo e habilidades organizacionais. Então, o objetivo principal, né, o foco está no ciclo de vida, né, cobrir o ciclo de vida de produtos e serviços, tá, nas diferentes fases do processo de desenvolvimento. Então, concepção, implementação, aquisição, entrega e manutenção. A gente já vai falar sobre as visões, né, e aí cada visão ela tem um foco aí particular. Então, nesse sentido, suas abordagens envolvem, né, a avaliação da maturidade da organização, esse é o principal, tá? Estabelecimento de prioridades, então a empresa precisa deixar claro, né, lógico que o foco sempre vai ser a qualidade e atender as necessidades do cliente da melhor forma possível, né? E implementação de ações de melhoria. Então, o CMMI sempre tem essa preocupação de estar melhorando os processos, tornando, né, o processo de desenvolvimento mais efetivo, né, menos custo, maior o lucro. Então, pessoal, aqui é meio que um marketing, né? O CMMI aí, Institute, ele apresentou alguns resultados que, ao você seguir essas boas práticas, você pode ter, por exemplo, uma redução de retrabalho em até 54%. Você pode melhorar em 70% a qualidade do seu produto, em até 70%.
você pode melhorar a produtividade em até 54%, a melhoria na contenção de defeitos, né, encontrar e eliminar defeitos, então você consegue ter uma melhoria de 23%, e a velocidade do desenvolvimento você consegue aumentar ela em até 38%. Então, o CMMI, ele está aí, a versão 2.0, né, ela possui 3 visões, tá? Então, a primeira visão tem um foco em desenvolvimento, então, são práticas, né, para desenvolver melhores produtos, melhores serviços, software com melhor qualidade. O CMMI serviços, então, você tem um foco em serviço, então aqui tem um detalhe que não é só o serviço de software, tá? Então, pode ser qualquer tipo de serviço. E tem o CMMI, que é gestão de fornecedor, então você tem melhores práticas para adquirir melhores produtos e serviços, então esse aqui tem um foco, né, principalmente aí na gestão e na aquisição, né, e no trato com o fornecedor. Então são essas 3 principais visões. Essas 3 visões, elas podem ser utilizadas por empresas que desenvolvem produtos de hardware, né, então não é só necessariamente software, tá? Produtos de hardware, produtos de software, empresas que prestam serviços de TI, bem como outros tipos de serviços, como serviços médicos e, né, hospitalares. Então, se tem uma escola aqui que quer utilizar CMMI, ela pode, né, introduzir o conceito da visão de CMMI serviços, por exemplo. Né, empresas que gerenciam fornecedores de produtos ou serviços, então, né, distribuidoras, por exemplo, elas podem, né, estar atuando aí. Então, tem um exemplo aqui, órgãos públicos que terceirizam a prestação de serviços. Então, elas podem ter aí aquela terceira visão, né, do CMMI lá de gestão. Essas visões, elas não são excludentes, tá? Em uma empresa, ela pode adotar simultaneamente 2, 3, né, uma só. Então, tem um exemplo aqui, uma fábrica de software, ela pode adotar o modelo, né, do desenvolvimento para estar ajudando no processo, né, de desenvolvimento, uma vez que ela desenvolve, e ela pode também adotar um modelo de CMMI serviços para estar ajudando aí a melhorar os processos de operação e sustentação de sistemas, a forma como você vende, né? Então, hoje é muito comum você ter sistemas baseados, né, em arquiteturas de microserviços, e então faz muito sentido você ter, além de você ter o desenvolvimento, você ter também, né, essa parte de serviços. Então, falando um pouquinho da estrutura, né, então, até a versão 1.3 era muito comum, e vocês encontram muito na internet essas figuras, né, que são a representação contínua e a representação por estágios, tá? Então, essa questão da contínua é porque você tinha um conjunto de atividades e aí você tinha que ir introduzindo essas atividades de forma contínua e gradual até adquirir, né, os níveis, ou então você já poderia partir pela representação por estágios. Porém, isso aí gerava uma confusão para a equipe, né, para as pessoas aprenderem, para as pessoas introduzirem. Então, na versão 2.0, né, a ISACA decidiu aí separar, tá, essas representações, então, ou seja, eles cancelaram essas representações contínua e por estágio, e agora ele só tem um modelo único e coeso, tá? Então, esse modelo é dividido em categorias, essas categorias são quebradas em capacidades, e dentro dessas capacidades a gente tem as áreas de processo, como a gente pode ver nessa figura aqui, tá? Então, as categorias, né, são 4 categorias principais, ó, fazendo, doing, né, managing, gerenciando, enabling, né, provendo, e improving, né, melhorando, né, a melhora contínua. E aí eles introduziram também um conceito, né, de cores, ó, e aí você tem atividades que estão relacionadas, elas possuem as mesmas cores, tá? Então você tem as áreas, tá, de capacidade, então tem uma organização, e dentro dessas áreas de capacidade elas são quebradas em áreas, né, de prática, tá? Então a ideia é que a empresa desenvolva essas áreas, e aí ao adquirir um conjunto, né, de práticas de área, ele consegue os níveis, que a gente já vai discutir na sequência. Falando um pouquinho, tá, sobre as áreas práticas, então as melhores práticas do modelo CMMI são agrupadas aí nessas áreas práticas, né,
Então, na versão 2.0 são 25, né, áreas, e elas também são chamadas de PAs, que do termo em inglês de Practice Area, né, que é de áreas práticas. Então, dessas 25 PAs, 18 delas são comuns, elas pertencem àquelas 3 visões que a gente falou. Vou mostrar uma figura para vocês, se deixa isso claro. Mas, então, daquelas 3 visões, né, 18 das 25 são específicas e são comuns. Então, isso aí facilita, por exemplo, a empresa que já atua com uma visão, ela consegue introduzir, né, alguma das outras visões, porque, né, você tem 18 práticas em comum entre essas visões, tá? Portanto, uma empresa que deseja alcançar qualquer uma das visões, né, ela precisa alcançar essas 18 áreas aí, tá certo? Então, tá aqui a imagem, ó. Se a gente pegar aqui essa parte principal aqui, ó, é o que é comum às 3 visões, né? Então, essa aqui é EDP, que é Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, tem o foco específico para o CMMI, né, de desenvolvimento. A SVC tem 2, né, áreas que são específicas para a parte de gestão, e tem SVC é de serviços, né? Então são 2 áreas específicas de serviço e uma SSP que é específica para o processo de gestão. Então, essas 18 em comum aqui, se você quer introduzir a desenvolvimento, né? Só precisa desenvolver essa área específica, e se quiser introduzir algumas das outras, né? Isso facilita a inclusão e a evolução para outras visões.